Bom dia, povo de Deus, que nos acompanha aqui no canal da Paróquia São José, e para fazermos juntos este momento de oração, de espiritualidade, com a Palavra de Deus, na leitura orante da Bíblia. Então, separe um local na sua casa, para que você possa, durante esse tempo, fazer essa experiência de oração pessoal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos amigos e amigas, vamos rezar e refletir neste dia de hoje um trecho do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Ainda nas alegrias do Natal, do tempo do Natal, nessa última semana do tempo do Natal, logo após a Epifania, respiramos estas alegrias. Então vamos juntos ao texto, percebendo o que ele diz para cada um de nós. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles se informaram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Repartiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços de pães recolheram ainda 12 cestos cheios, e o que restara dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus amigos e minhas amigas, se você quiser, você pode revisitar o texto, fazer uma outra leitura. Se quiser pausar o vídeo para fazer isso, e aí perceber, entrar nesta cena com Jesus, com o povo e seus discípulos. Palavra e pão para todos. Aqui Jesus está na sua missão, caminhando por entre o povo com seus discípulos. Logo depois da morte de João Batista, ele reúne os discípulos e fala com eles: vamos para um lugar à parte, um lugar retirado, para que a gente possa descansar um pouco. Mas eles foram e o povo também seguiu Jesus e os seus discípulos. Correram à frente a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Este é o trecho logo anterior ao texto de hoje. E aí Jesus chegando ali, se depara com aquela imensa multidão, aquela multidão perdida, sem orientação, como ovelhas sem pastor. E Jesus tem a atitude do seu coração. Ele sente compaixão daquele povo. Jesus não fica indiferente àquele povo. Então Jesus começa a ensinar muitas coisas. Mas aí vai passando o tempo, já está ficando tarde, e os discípulos o alertam: vamos despedir este povo, porque está ficando tarde e eles não têm o que comer. Mas aí Jesus, que dá o pão da palavra, também dá o pão, o sustento, o alimento para a fome do povo. O pão da palavra e o pão vivo. Então eles querem despedir o povo, querem uma solução mais fácil, mas Jesus não. Jesus se compromete e está ao lado do povo. O que vocês têm? E aí, nesse contexto, é o primeiro milagre dos pães que é feito por Jesus. Um milagre, na verdade, que Jesus faz, mas para chamar a atenção nossa de que um milagre é a partir da nossa boa vontade em estar abertos a quem precisa. Aquela multidão faminta, ele pediu: o que vocês têm? E a partir do pouco que temos, Jesus faz o grande milagre. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Por isso, o pouco que temos, nós repartimos. Repartimos em sinal de solidariedade com aqueles que mais necessitam, com aqueles que não tiveram as mesmas condições nossas, as mesmas oportunidades,
neste mundo tão desigual de oportunidades e de chances de vida. Por isso, meus amigos e minhas amigas, vamos nos colocar então diante de Jesus nesta cena deste Evangelho. E aí nós estamos no meio desta multidão e Jesus olha e sente compaixão de você. Mas também nós somos os discípulos e discípulas, convidados a ter os mesmos sentimentos de Jesus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Tenham entre vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, sentimento de compaixão que vence a indiferença. E aí, Jesus, nesse gesto, faz distribuir o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então, aqui, olhando esses gestos de Jesus, gestos eucarísticos, tomou os pães, os peixes, ergueu os olhos, pronunciou a bênção, partiu o pão e distribuiu. A Eucaristia só tem sentido quando é essa partilha do pão. O pão que é para ser partilhado. Pão em todas as mesas. Que ninguém, nenhuma família possa passar fome. E aí nós já vamos rezando, pedindo a Deus: ó Pai misericordioso, faz crescer em nós o sentimento, a força da solidariedade. Neste mundo que tem tantos avanços tecnológicos, mas numa contradição tão gritante de que milhões ainda passam fome. Dá, Senhor, a cada ser humano a iluminação para abrir as mãos e repartir o pão. Dai-nos, Senhor, a força necessária para a prática do amor. A sua mesa, Senhor, a mesa onde celebramos, é desdobrada em duas: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Nela comungamos para partir em missão. E na missão nós somos solidários, nunca indiferentes com o sofrimento do outro. Fazei, Senhor, que o nosso coração seja semelhante ao vosso, que é um coração que se compadece de todos e de todas.
dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, a Eucaristia é celebrada numa mesa onde não há excluídos, todos são convidados. Que nós possamos alargar o nosso horizonte, alargar o horizonte da compreensão sobre a Eucaristia, que antes era chamada fração do pão. Partiam o pão pelas casas e eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Era assim a igreja primitiva. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não esqueça, a Palavra de Deus e a Eucaristia nos lançam para a missão. É força restauradora para a caminhada missionária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão e proteção da amada Mãe Maria e do seu esposo São José, desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, já vai dando seu like no vídeo, se inscrever no canal, partilhar este momento de oração pessoal para que mais pessoas possam também fazer esta experiência. A experiência da leitura com a Santa Palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus.